Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, véspera de feriados, né? Dia de feriados, véspera de feriado, dia de finados. Mais um jogo, mais uma partida do Brasileirão da Série A, 35ª rodada. Partida essa entre times que estão brigando por situações diferentes. O Botafogo brigando ali por quem sabe, uma vaga numa pré-Libertadores. E o Cuiabá brigando pela sua permanência na Série A. Nesta briga, levou vantagem quem está brigando contra o rebaixamento. O Cuiabá vence o Botafogo fora de casa por 2-0. Surpresa? Sinceramente, eu fiquei um pouco surpreso que, pelo que eu vi do Botafogo no último jogo, o Botafogo foi bem. Porém, você pegar o retrospecto do Botafogo no retorno jogando em casa, o Botafogo só fez 3 pontos no retorno jogando em casa. Como é que um time desse pensa, imagina chegar pelo menos numa pré-Libertadores? Fica realmente complicado. Realmente complicado. Mas, bom, sonhar não custa nada. Eu, sem querer aqui, sem nenhum tônico, nenhum tom de ironia, não tem nada de ironia, é simplesmente um posicionamento meu, pelo momento de transição do Botafogo, de nova administração, na minha opinião, o Botafogo ficaria muito mais à vontade, muito mais confortável jogando a Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Montando um time, tirando desse elenco aí alguns jogadores que foram contratados e deram certo, outros dispensando, contratando mais outros jogadores mais pontuais, porque você sabe que tem algumas posições ali que não precisa mais contratar para ser titular, tem que ser ali para ser reserva, mas tem algumas posições que precisa de outros jogadores pontuais. Então investir nessas posições para ter um time mais forte, para brigar pela Sul-Americana. E o Cuiabá, que tem um time bem organizado. E mais, eu tenho que fazer aqui uma ressalva a duas personalidades desse time do Cuiabá. Uma é o Davidson e outra é o treinador. A gente vai falar aqui, treinador do Cuiabá, que foi o treinador do Atlético Paranaense durante um período, acabou saindo por situações que aconteceram dentro do Atlético Paranaense que ele não gostou. Ele acabou saindo. Então, falar aí do treinador do Cuiabá e falar do Davidson. Mas, para a gente falar sobre esse jogo, falar sobre pontuação, eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Cuiabá, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode dar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Deixa eu logo falar aqui, já falei do Botafogo. Botafogo, nos últimos, no retorno, só fez 3 pontos em casa. Complicado, né? O Botafogo, sim, como o Dexter falou, como todo mundo já falou, entrou nesse Campeonato Brasileiro, primeiramente para não cair. Ah, mas tem o Dexter. Entrou para não cair. E se desse, conseguir algo mais. Esse algo mais, na minha opinião, é
a Sul-Americana. O que eu estou falando é a mesma coisa que o Ronaldo, proprietário do Cruzeiro, falou na sua entrevista. O Cruzeiro está subindo, mas em 2023 a gente vai brigar para se consolidar na Série A, para permanecer, vai competir e quem sabe pegar ali uma Sul-Americana. Foi isso que o Ronaldo falou. E é isso que tem que ser. São times que tiveram uma dívida muito grande, que os caras estão pegando agora, tem que ser passinho por passinho. Não dá a ser de vup. Não dá, não vai funcionar. Então, o Botafogo conseguiu o objetivo, permanecer na Série A, e o que vier é lucro. O Cuiabá é um time também bem administrado, né? Mas é lógico, não tem um aporte financeiro que dá para fazer grandes estripolias. Mas tem jogadores bem interessantes. Que ali no meio campo, o PP, que jogou aqui no Flamengo, está se consolidando lá no Cuiabá. Tem jogadores ali de nível médio, o Marcão. Tem um zagueiro, que eu gosto muito, se eu não estiver enganado, ele foi do Fluminense, acho que é Marlon o nome dele. Tem jogadores ali experientes, com jogadores novos, mas eu vejo o Cuiabá, e aqui, por isso eu vou fazer essa ressalva, primeiro, o treinador do Cuiabá. O treinador do Cuiabá é um treinador português, que eu já tinha acompanhado o trabalho dele no Atlético Paranaense, ele acabou saindo. É um treinador muito promissor. O time do Cuiabá é um time muito bem treinado. O treinador do Cuiabá, um pouco mais de experiência, que ele vai pegar com o passar do tempo, é óbvio, mas é um treinador a ser olhado com muito carinho para os principais times. Não estou falando que ele tem que sair do Cuiabá, não é isso. Eu estou falando que este treinador é um treinador jovem e muito promissor. Muito promissor. Ele ficou aí parado um período. Teve clubes precisando de treinador que não foram atrás dele. Ele é muito bom treinador. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E está conseguindo fazer o Cuiabá ter essa esperança de permanecer na Série A. Então, quero ressaltar o treinador do Cuiabá. E o Davidson? Bom, o Davidson é uma caricatura, né, cara? O Davidson é um jogador que eu, aqui, como amante do futebol, eu agradeço pelo Davidson existir. Por que eu agradeço pelo Davidson existir? O futebol tá cheio de mimizento. Tem uma porrada de jogador que quer lacrar. Lógico, o Davidson exagerou de vez em quando estava lá no Palmeiras, se jogava, ficava fingindo que estava recebendo falta. Aquilo tudo é vergonhoso pro Davidson. Vergonhoso, aquilo ali é tudo vergonhoso. Não tô vendo mais o Davidson fazer isso. Isso aí é bom para ele. Mas por que eu falo que eu agradeço o Davidson? Porque tem que ter mais jogadores igual o Davidson. Jogadores irreverentes. Fez o gol, vai fazer dancinha. Ele sabe usar essa irreverência dele para irritar o adversário. Isso está dentro do jogo. E mais, ele não é tão perna de pau assim. Ele deu hoje os passes, fez gol, poderia ter feito um gol de cobertura. O primeiro gol do Cuiabá, ele usa a inteligência para puxar a marcação para trás. Então, o Davidson vem jogando bem. A princípio parece que está com a cabeça no lugar, sem fazer gracinha, sem fazer simulação. E é aquele jogador irreverente que você precisa ter no futebol. Senão,
fica muito chato. Então, o Daverson não é só um personagem. Ele é um jogador de futebol que, sabendo usar a cabeça e a experiência que ele tem, ele ajuda muito. Então, cara, queria ressaltar esses dois, o treinador e o Daverson. E um outro detalhe. O futebol, se não tivesse as simulações, as babaquices, as mimizeiras e as lacrações que muitos jogadores de futebol fazem dentro do campo, o futebol seria muito melhor. Você só vê isso quando o time está ganhando. Mas quando o time está perdendo, o cara recebe a falta, ele levanta logo. Ele não demora para bater. O cara pode dar uma banda nele, ele levanta e já quer bater. Por quê? Porque ele não sentiu nada. Então, quando ele toma um toquinho e cai e ficar rolando, ele quer atrapalhar o espetáculo. Ele quer ser malandro. O Botafogo, quando estava perdendo, recebeu um monte de falta e ninguém ficou rolando no campo. Porque estava perdendo, porra. Então, essa simulação descarada que os jogadores fazem, porra, é ridículo, atrapalha a porra do futebol. E o espetáculo, que o futebol é um espetáculo, fica feio por causa disso. Queria eu que o VAR, que eu não gosto do VAR, mas queria eu que o VAR começasse também a ajudar a punir jogadores que fazem simulação. Seria interessante. Aqui no Brasil teríamos muitos jogadores expulsos. Muitos, mas iam aprender, porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não aprendem no amor, só aprendem na dor. Essa é a verdade. E o jogo, cara? Primeiro vamos lá aqui para a tabela. Com esta vitória de 2-0 do Cuiabá, Cuiabá fez um gol no primeiro tempo e um no segundo. O Cuiabá está na 15ª colocação agora com 37 pontos. Ele pode ser passado pelo Coritiba, que vai jogar. Vai inventar, acho que o Juventude, se eu não estiver enganado, pode ser ultrapassado. Mas o mais interessante para o Cuiabá não é o Coritiba, é o Ceará. O Ceará perdeu. Então, o Cuiabá abre 3 pontos para o Ceará. E vai torcer para o Atlético Goianiense não ganhar o seu jogo. Vamos lá. O Atlético Goianiense empate com o Santos. O Atlético Goianiense vai ficar com 34. Ele também vai ficar a 3 pontos do Atlético Goianiense. Faltando 3 rodadas. Ou seja, uma rodada a menos. Uma rodada a menos, porque o Cuiabá tem 9 vitórias, o Ceará tem 6 e o Atlético Goianiense 8. Então, no número de vitórias, ele já vai levar vantagem. Então, ele tem uma rodada de vantagem em relação ao Ceará e se o Atlético Goianiense não ganhar. Então, esta vitória, que na minha opinião, não estava nos... Assim, não é que não estava nos planos, mas que eu achava mais complicado, o Cuiabá conquistou. E dá um salto muito bom para permanecer na Série A. A próxima partida do Cuiabá é em casa contra o Palmeiras. Mas o que o Cuiabá tem que torcer agora? O Cuiabá tem que torcer para o Palmeiras ser campeão nessa rodada. O Cuiabá tem que torcer para o Palmeiras ser campeão nesta rodada. Como? Ganhando do Fortaleza. Porque se o Palmeiras é campeão, eles vão comemorar e provavelmente vai com um time misto, reserva, contra o Cuiabá. Porque já foi campeão, não vai ser... quero bater recorde de pontos. Até pode ser, mas já vai pegar um time que não tem mais responsabilidade, coisa e tal. De repente pode. Quem sabe, óbvio, o Palmeiras é o favorito, mas pode dar pelas comemorações do título, dar uma facilitada pro Cuiabá. Então, vitória espetacular do Cuiabá. Já o Botafogo, nesta briga ali, pela pré-Libertadores, que hoje é G8, né? Tem o Fortaleza à sua frente com 48, o São Paulo com 50, Atlético Mineiro 51.
vai se enfrentar hoje ainda São Paulo e Atlético Mineiro. Para o Botafogo seria interessante dar empate a esse jogo, né? Seria interessante dar empate a esse jogo, porque o Atlético Mineiro é o 7º e o São Paulo é o 8º. Se um dos dois ganhar, vai abrir. Supondo que o Atlético Mineiro ganhe, vai a 54. Já abre 7 do Botafogo. Aí vai ficar faltando 9 pontos. 9 pontos. Vai ficar difícil do Botafogo pegar o Atlético Mineiro. Se o São Paulo ganhar, vai a 53. Fica ali a 53, fica ali a 6 pontos, né? Faltando 9 rodadas. Faltando 9 pontos. Também fica complicado para o Botafogo. Acho eu que o melhor seria ali, talvez, um empatezinho. E o Botafogo ganhando seus jogos. Ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Botafogo joga contra o Atlético Mineiro. Então seria interessante, talvez, para o Botafogo, que o São Paulo ganhasse. E tem o Fortaleza ali com 48 pontos que joga contra o Palmeiras. Então seria interessante também para o Botafogo que o Fortaleza perdesse o jogo. O Botafogo ainda continua na briga? Continua, mas sinceramente acho muito pouco provável o Botafogo conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Sinceramente acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas na Sul-Americana o Botafogo com certeza vai estar na Sul-Americana do ano que vem. E o jogo, cara? O jogo. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Criou boas oportunidades. Perdeu o gol. O gol que o Tiquinho perdeu não pode se perder. Na cara do goleiro, a bola sobrou para ele sozinho. Teve mais 3 ou 4 oportunidades. O goleiro do Cuiabá trabalhou. O Cuiabá bem organizado, se defendeu bem. Começou até atacando um pouco o Cuiabá, depois recuou mais, se defendeu, tentou sair no contra-ataque e estava armando o bote do contra-ataque. Tentou um contra-ataque, tentou outro, mas você vê que o Cuiabá estava se defendendo, mas estava armando o bote. E o Botafogo indo para cima, criando oportunidades, poderia ter aberto o placar. Começou a dar espaço. Um campo pesado, que está chovendo aqui no Rio, com algumas poças d'água, não muito, mas um campo pesado. O Botafogo não tem do que reclamar. Criou. Só que os seus atacantes não foram capazes de fazer o gol. O goleiro do Cuiabá fez boas defesas. Mas o Botafogo não conseguiu. E no contra-ataque, muito bem armado, aonde a linha de defesa estava acompanhando o Davidson puxou para o lado, a linha de defesa veio toda para o lado, do jogador do Cuiabá apareceu sozinho pelo lado direito. E aí foi cruzada uma bola, o Davidson também entrou também o André Luiz, que joga pelo outro lado do campo, acabou cabeceando e fazendo o gol. Cuiabá se defendeu bem, atraiu o Botafogo, sofreu, mas armou 2, 3 e num desses contra-ataques acabou fazendo o gol. Contra-ataque também é do jogo. Não gosto de um time que só jogue assim. Não acho legal. Mas nesse caso do Cuiabá, é necessário. E também é uma tática. Então o Cuiabá, apesar do Botafogo ter criado mais, ter jogado, na minha opinião, melhor do que o Cuiabá, criando chances, mas quem abriu o placar foi o Cuiabá. E no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Cuiabá foi melhor o tempo inteiro do que o Botafogo. O Botafogo completamente desorganizado. O Botafogo bagunçado. Bagunçado. Essa é a palavra. Um Botafogo bagunçado, desorganizado, que com 7 minutos de jogo toma um gol de cabeça do Davidson. Aí se desestrutura por completo. Não tomou mais gols. Não tomou mais gols por uma questão ali também de incompetência do Cuiabá. O Marcão teve um gol cara a cara com o goleiro, também não acertou. O Davidson jogou uma bola por cima. O Cuiabá teve pelo menos umas 2 grandes chances, mais 1 ou 2 chances que poderiam ter matado o jogo, ter feito 3-0. O Botafogo criou algumas oportunidades, mas o goleiro do Cuiabá não fez nenhuma defesa difícil no segundo tempo. Nenhuma
defesa difícil, o goleiro do Cuiabá. Então o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, mas tomou gol. No segundo tempo, o Cuiabá foi melhor o tempo inteiro e fez um gol. Então, irmão, merecido a vitória do Cuiabá. E o Botafogo? Bom, Botafogo com 3 pontos em casa no retorno. Porra, fica complicado, né? Fica complicado. Vamos lá. O Botafogo em casa perde pro Cuiabá. Aí ganhou do Bragantino. Fez 3 pontos. Aí vamos lá. Perdeu pro Internacional. Perdeu pro Palmeiras. Aí ganhou do Coritiba, né? Então treinou, acho que fez 6, porque contra o Coritiba já é no retorno. Empatou com o América Mineiro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o último. Contra o Atlético Paranaense. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Retorno. Botafogo fez 1, 2, 3, 6, 7, 10. Pô, o Botafogo no retorno até agora só fez 10 pontos. 10 pontos. Na verdade eu falei, no retorno ele só fez 3 pontos. Não. Jogando em casa não. Ele fez, jogando em casa ele fez 6 pontos. Eu falei errado, 3 pontos não. São 6 pontos. Ele em casa. 6 pontos não, mais, é 10 pontos mesmo. Em casa, ele empatou 1, 2, 3. Empatou 3 e ganhou 1, 2, e ganhou 2 partidas. Ganhou 2 partidas em casa. 2 partidas em casa. Porra, realmente difícil, né? Falei 3 pontos porque eu escutei na TV, os caras da TV falaram errado. Mas mesmo assim, é muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Aí fica difícil, né? Você em casa, você não consegue os resultados, aí fica complicado. Então, tá aí a minha análise, grande vitória do Cuiabá, parabéns, e dá um passo muito grande para sua permanência na Série A. Quem chora e chora muito é Ceará, Atlético Goianiense e Curitiba, que vão ter que correr atrás, porque o Cuiabá está fazendo a sua parte. Um abraço, até mais, fui!